Olá pessoal, eu estou de volta para mais uma aula com vocês. Estão animados? Eu estou aqui animados para a nossa aula hoje, aula de geografia, tá? Que vamos falar sobre territórios indígenas e quilombolas do Brasil. Entender um pouco mais sobre esse processo aí desses territórios, tá bom? E para a gente iniciar hoje a nossa aula, a gente vai falar sobre os quilombos. Na aula passada a gente falou sobre territórios indígenas, né? E hoje vamos falar sobre territórios quilombolas. A respeito desses quilombos, entender o que é quilombo, quilombola. Que termo é esse? Está se referindo aqui. Acompanhe comigo a Nathalie para a gente ver algumas informações. Vamos lá. Ó, o quilombo é a palavra quilombo, significa originalmente acampamento guerreiro na floresta, em Bantu, uma língua falada por diversos povos da região de Angola, local onde vieram muitos dos escravos africanos que foram trazidos ao Brasil entre os séculos 16 e 9, ok? Ou 19, perdão, 16 e 19. Foi no Brasil colonial e imperial que o termo passou a ser utilizado para designar comunidades de escravos fugidos no período escravocrata. Seus habitantes eram chamados de quilombolas. Então já sabe, quilombo é a região onde esses escravos fugiam e se refugiavam, ficavam escondidos ali. E o termo quilombo é um termo usado lá na Angola. Esses escravos colocaram porque se refere a acampamento guerreiro na floresta. Eles faziam esse acampamento, se reuniam ali para poder se proteger, né, com outras pessoas que estavam perseguindo, que os estavam tornando escravos, tá bom? Continuando, vamos lá. Aí na telinha. Os quilombos, também chamados de mocambos, olha só outro termo chamado de quilombo aí. Os quilombos, também chamados de mocambos, representam um dos maiores símbolos de resistência e oposição ao sistema colonial escravista. Mas é importante lembrar que eles não se formaram somente no Brasil. Desde o início do tráfico negreiro, surgiram quilombos na América. Então, até hoje existem no Brasil como grupos que fazem uso comum da terra em que habitam, com suas próprias normas e costumes, sendo regulamentados pela Constituição de 1988. Olha só uma imagem aí de uma casa de um quilombo que ainda existe no estado do Maranhão aí. Olha só a imagem para a gente poder entender um pouco mais sobre esses quilombos. Eles se organizavam nessas casas, eles moravam aí, preservavam seus costumes, né, que eles são descendentes lá da África, então eles preservavam a sua cultura nesses espaços aí, como a imagem mostra, diferente da indígena que a gente viu anterior, né, na aula anterior, que eles se formavam em círculos. Aí são uma casa mais simples, mas eles se formavam dessa forma, em casas, da forma que vocês veem aí na imagem, tá? Então, durante o período da escravidão, o Brasil teve centenas de quilombos em seu território, que estiveram presentes em quase todos os estados. Dentre os principais quilombos brasileiros, o mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, uma confederação de quilombos, ou seja, um agrupamento de vários quilombos diferentes, localizado na então capitania de Pernambuco, atual Alagoas. Destaca-se também o Quilombo do Campo Grande, também organizado como uma confederação localizada na região centro-oeste e sudeste do país, com cerca de 25 núcleos, entre eles o Quilombo de Ambrósio, do Quebra-Pé e do Calunga, tá? Esses são os quilombos aí. E aí a gente vê aí um mapa que mostra essas comunidades quilombolas. Tem cerca de 1,1 mil quilombos que estão sendo certificados pela Fundação Palmares. Então, confira a concentração de comunidades por estados. Nessa cor mais escura aí, nós temos até 2.002 comunidades, que é as partes mais escuras no mapa que você vê aí. Até 100 comunidades é uma cor um pouquinho mais fraca da anterior, que é até 100 comunidades nessa região nós podemos localizar. Até 40 comunidades, né, na cor um pouco mais clara ainda, tá? Que são alguns outros estados, e até 10 comunidades, a gente vê a parte mais clara do mapa, tá? Que é a mais clara, quase apagadinha aí, um azul muito fraquinho, que é até 10 comunidades, incluindo o nosso estado, ó, tá na parte 0, tá vendo? Não tem nenhum no Acre, tem a setinha aí mostrando, no Acre, em Roraima e no Distrito Federal, ó. De acordo com a informação, né, que o mapa aí do ano da Fundação Palmares,
não tem comunidades nessas regiões, no Acre, Roraima e Distrito Federal. Mas nos outros estados estão distribuídas até 202 comunidades, a gente consegue localizar em vários outros estados, tem 202, outros tem 100, outros tem 40, outros tem 10, não tem muito, tá bom? Então, a gente analisou esse mapa falando sobre essas regiões quilombolas, a gente vai ver outros aqui comigo nesse mapa que nós temos aqui, ó. Essa das regiões indígenas que nós vimos e essa da região quilombola. Terras quilombolas tituladas em processo no INCRA, ó. Terras quilombolas em processo é essa parte vermelha. Está distribuído dessa forma. Olha, já aumentou alguns meses depois daquela data, foi em 2017 também, mas alguns meses depois já teve alteração. No mapa anterior tinha 167 terras, agora nós temos 168, tá? Aqui ela está em processo, 1675, que é essas vermelhas aqui, ó. A região que tem mais regiões em processo é Maranhão, ó, tem 377 regiões, tá? Se a gente for perguntar qual é o estado que não tem nenhuma, como nós vimos no mapa aí na telinha, ó, o Acre não tem nenhuma terra em processo, tá? Nem em processo, nem regulamentada, nem o Roraima e nem Distrito Federal, que é esse quadradinho aqui que você vê, ok? Então essas regiões a gente não vê nenhuma. As outras, algumas tem mais, outras menos, mas nós vemos algumas em alguns estados. Essas quilombolas, essas regiões onde esses escravos, eles faziam morada ali para fugir do momento escravo por eles passavam. Eu vou fazer uma atividade com vocês sobre esse movimento aí, quilombola, tá? Atividade 2. Depois da gente analisar esse mapa, a gente vai para esse aqui, ó. Olha só o que a gente vai analisar nessa atividade aqui, ó. Dentre as várias histórias, culturas e povos que temos no nosso país, há comunidades quilombolas, que é o que a gente está se referindo, que são as regiões onde os escravos, né, se reuniam para manter sua cultura, viver livre e até mesmo fugir da escravidão. Sabemos um pouco da história dos escravos, né, que os quilombos eram os escravos, os lugares onde esses escravos se escondiam para fugir dos maus tratos que recebiam nas fazendas, buscando a liberdade. Até hoje existe a sociedade quilombola, e uma curiosidade sobre ela é a sua busca em se afastar das cidades, visando uma vida com mais contato com a natureza, assim como os índios. Não é diferente dos indígenas, né? Os quilombos. Diante disso, observe a tirinha e responda as questões em seu caderno ou em uma folha. Vamos lá fazer a atividade. Olha só o que diz a tirinha. A tirinha fala o seguinte, ó. No Cerrado tem geraizeiro, tem quilombola, tem indígena. Então, tem pessoas que vivem no campo, tem quilombolas, que é as pessoas que é chamado quilombola, a pessoa que vive em quilombos, né, os africanos, e tem indígenas, né, os índios aqui, como a gente fala, os indígenas. Tá pensando o quê? A diversidade aqui não se resume à fauna e à flora, não. Então, os animais, eu mesmo até falo, né, a diversidade, questão de plantas né, vegetais e a questão dos animais, fauna e flora. Não tem só essa diversidade, mas ele também está se referindo que tem a diversidade cultural de pessoas ali, quilombolas, indígenas e geraceiros, como eles falam, pessoas que vivem no campo. Então, vamos lá para a nossa questão. Letra A. A tirinha diz que no Cerrado, campo e floresta, também há povos como quilombolas e indígenas, e não apenas fauna e flora, que no caso a natureza, né? O que você entendeu sobre isso? Ou seja, como eu acabei de falar, não existe só a diversidade de questão de animal e vegetais ali, né? A própria natureza em si. Mas também tem a diversidade de quilombola e indígena, a diversidade cultural, tá? Não existe só as pessoas que vivem no campo, mas tem quilombos naquela região, tem indígenas também, tá? Tem uma diversidade cultural ali. B. Você sabia que esses povos tinham uma cultura voltada para a natureza? Então, cite algumas diferenças que você entendeu da cultura quilombola em relação à sua. Então, tem diferenças da cultura quilombola e indígena? Sim, cada um tem um costume e nós herdamos vários costumes dos indígenas e também dos africanos, tá? Comidas e costumes, tá bom? Com respeito a eles. Por exemplo, a feijoada
vem é um costume africano, que nós herdamos dele, dos indígenas, a questão de pesca, a questão de fazer chá, toda essa questão da cultura indígena ou africana, nós herdamos alguns costumes dessa cultura também que permitiu a colonização do Brasil até chegar nos nossos dias, né, esses hábitos que nós temos hoje, tá? Ele fala, a titulação das terras quilombolas é mais do que um bem econômico. Ele transcende para a figura da identidade dessas comunidades. O gráfico apenas apresenta os números de comunidades que foram certificadas pela Fundação Palmares. Essas comunidades deram o primeiro passo para a obtenção da titulação de suas terras. Sem o reconhecimento, as políticas públicas quilombolas não chegam aos quilombos. Observe o gráfico abaixo das comunidades quilombolas do nosso estado e responda qual o ano que teve mais comunidades certificadas no estado do Espírito Santo e quantas certificados essas comunidades receberam. Então a gente vai ver um exemplo aí do estado do Espírito Santo. Como eu falei, no nosso estado não tem, né? Então eu peguei um estado aqui que tem comunidades quilombolas. E aí o estado aqui é um gráfico do estado do Espírito Santo. Não peguei do Acre porque aqui não tem, tá bom? Então, comunidades quilombolas do estado do Espírito Santo. Em 2018, 2016, 2018, 2017, 2016, 2015, até aqui, ó, teve apenas essa quantitativa. Lembrando que esse gráfico, ó, vai de 5 em 5, ó, 5, 10, 15 e 20. Quase 20 comunidades nesse ano aqui, 2006, tá? Como ele vai só até a metade aqui, ele está mais ou menos em 2 comunidades, todos esses anos aqui. Aí depois diminuiu em 2012, aumentou de novo em 2010, 2006, ó, que teve mais comunidades certificadas aí, tá? Depois, cada ano a gente vê sendo certificadas essas comunidades presentes no estado aí do Espírito Santo, tá bom? Que receberam essa certificação, ou seja, foram reconhecidas como comunidades quilombolas. Os índios também, várias regiões, eles lutam para áreas serem demarcadas, ou seja, tituladas como áreas indígenas, para ser preservado aquele meio ambiente ali ao redor deles e eles poderem viver praticando a sua cultura, seus costumes, né, sendo respeitados no seu espaço conforme o que eles acreditam, o que eles defendem. Então, eu fico por aqui. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima, tá bom? Tchau, tchau.